Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a este canal e eu quero convidar vocês a me acompanharem em mais um vídeo, porque hoje nós queremos dar continuidade ao que nós vínhamos falando desde o vídeo anterior acerca do pecado contra o Espírito Santo, ou que seja o pecado irremediável, ou como você queira, o pecado para o qual não há perdão nem neste mundo, nem no mundo por vir, o pecado de consequências eternas, ou em suma, o pecado da apostasia. Este é um tema extremamente importante, porque ele trata especificamente acerca da salvação do homem. Através da compreensão desse tema, nós vamos chegar à conclusão de que existe apenas um único pecado que pode levar o homem à morte eterna. Porque todos os demais pecados são perdoáveis, todos os demais pecados podem ser tratados. Porém, o pecado irremediável é um pecado de consequência eterna e somente ele pode, então, lançar definitivamente o homem na morte eterna, ou que seja, o lago de fogo. Você precisa conhecer e entender profundamente esse tema e, para tanto, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Já chega aí deixando o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione todas as notificações e também deixe abaixo o seu comentário. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, o pecado da apostasia. Hoje nós vamos tratar aqui a partir do texto de Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 8. Essa porção da Escritura é uma porção fundamental que esclarece de uma vez por todas acerca do pecado irremediável, né? Desse pecado de consequência eterna. Mas antes de nós lermos aqui o texto, eu quero que você entenda o contexto no qual essas palavras se inserem. Haja vista que são palavras que se inserem dentro de uma epístola chamada Epístola aos Hebreus. Ou seja, eu só posso compreender esse texto se eu entender de um modo geral o que é a Epístola aos Hebreus. Do contrário, as palavras elas não terão a clareza da sua aplicação histórica. Ou seja, quando o apóstolo escreveu essas palavras, ele escreveu para um grupo de pessoas que compreendiam claramente tudo o que ele estava aqui colocando. Como nós estamos afastados no tempo, há 2000 anos do tempo em que essas palavras foram escritas, nós precisamos reconstruir o contexto histórico dessas palavras para melhor compreensão. Veja que aqui o apóstolo escreve aos Hebreus. Dizer que ele escreve aos Hebreus significa duas coisas. Primeiro, que ele escreve aos Hebreus convertidos ao Evangelho no primeiro século. Ou seja, todos os hebreus que se converteram a Jesus Cristo, que viviam ali durante o primeiro século, quando o escritor então escreveu essas cartas a esses hebreus. E o segundo ponto é que quando diz carta aos hebreus, é que o escritor, ao escrever essa epístola, ele usa como pano de fundo histórico, todas as experiências dos hebreus ao longo da sua história. Ou seja, ao escrever aos hebreus convertidos a Jesus Cristo, o apóstolo apresenta a história dos hebreus, da qual os hebreus convertidos tinham pleno conhecimento, pleno entendimento. Então, dito isso e percebendo essa relação, né, do pano de fundo histórico da história dos hebreus e os destinatários da epístola, que eram os hebreus convertidos a Cristo, podemos então ler agora Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4. Vamos lendo e nós vamos aqui pontuando as questões fundamentais. Veja que o apóstolo começa no versículo 4 dizendo: é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Bem, a primeira questão aqui é que o apóstolo fala de uma impossibilidade. Ou seja, é impossível que, veja o versículo 6, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então, a primeira questão que deve ser percebida no texto é que o texto não diz que é impossível que Deus
os perdoe, que é impossível que Deus os salve. Ou seja, o empecilho da impossibilidade não está em Deus. É dito, é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Ou seja, a impossibilidade aqui encontra-se no coração dessas pessoas. Ou seja, todo o empecilho da operação da salvação de Deus não está em Deus, mas está no próprio homem. Agora, de que categoria de homens está aqui o apóstolo a se referir? Ele diz que é impossível que aqueles. Então ele se refere a um grupo específico de pessoas. Aqueles que, ora, aqueles hebreus que por muito tempo esperaram a vinda do Messias, que tinham ali as promessas acerca do Messias, que durante toda a sua história estavam aguardando o aparecimento do Salvador. E que quando então o Salvador chegou, olha o texto, é impossível, pois, que aqueles que foram iluminados com a vinda do Salvador, então o recorte de tempo aqui é muito específico, ou seja, a Escritura está falando dos hebreus que viveram no tempo em que o Salvador se manifestou. Porque quando o Salvador se manifestou, esses hebreus foram o quê? Eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial. Sabemos, por meio de João, capítulo 4, que o Cristo de Deus que veio ao mundo é o próprio dom celestial. Por pelo menos 3 anos e meio, esses hebreus estiveram ali provando desse Cristo, sendo ministrados por esse Cristo, experimentando de tudo que o Cristo de Deus realizou, se tornaram participantes do Espírito Santo. Nós sabemos que, lá em Mateus capítulo 12, é dito que em cada milagre que Jesus fazia era uma manifestação de que o Espírito Santo estava agindo no meio dos hebreus. Por isso eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles provaram a boa palavra de Deus, ou seja, eles provaram do próprio Cristo de Deus que ali ministrava aos seus corações constantemente. E também provaram os poderes do mundo vindouro. A expressão poderes do mundo vindouro é uma expressão que se refere aos tempos do milênio. Ou seja, qual a relação dos tempos de Jesus aqui na Terra com o milênio? É que conforme as profecias do Antigo Testamento, no milênio os coxos saltarão, os cegos enxergarão, os mudos falarão, ou seja, haverá uma grande chuva de milagres, de prodígios, de libertação de todo o jugo e consequência do pecado. E isso os hebreus do tempo de Jesus provaram, porque por onde Jesus ia, ele ia curando e libertando todos os oprimidos do diabo. Então o texto, venha comigo, ele diz, é impossível, pois, que essas pessoas que estiveram durante esse tempo dessas manifestações de Cristo, sendo eles iluminados, provando o dom celestial, a boa palavra de Deus, participantes das operações do Espírito Santo, diante desse quadro que eles viram com seus próprios olhos, que eles presenciaram, é impossível que essas pessoas, que tendo todas essas bênçãos, caíram, é impossível renová-las ao arrependimento. O que significa que elas caíram? A palavra aqui, caíram, esse verbo, de acordo com o grego, significa que diante de tantas manifestações e provas ali do Cristo de Deus manifestado, eles simplesmente deram as costas à verdade. Ou seja, aguardando eles por tanto tempo o Messias, quando chega o Messias, eles não somente viram, como provaram, como participaram, como experimentaram, mas agora eles dão as costas ao Messias. E o que eles fazem? Eles então crucificam o Cristo de Deus. Por isso é dito aqui no versículo 6, e caíram, sim, é impossível renová-los outra vez para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Quando diz que eles estão de novo crucificando, e aqui é um detalhe importante, é porque um dia eles crucificaram, eles deram as costas ao Messias. E que agora, diante desse quadro, depois de matarem o Messias, eles voltam para o templo de Jerusalém
para continuarem a imolar o sacrifício, o cordeiro, como eles fizeram durante toda a sua história. Ou seja, não somente eles matam o próprio cordeiro de Deus em realidade, como agora eles continuam, né, a imolar o cordeiro lá do Antigo Testamento, como se o Messias nunca tivesse vindo. Então eles continuam a imolar, o que significa que eles não aceitaram, que eles não receberam o sacrifício de Jesus, que eles não creram, que eles não receberam, que eles não abraçaram a cruz de Cristo, não abraçaram o Cristo de Deus. Nisso é que eles são impossíveis de serem renovados ao arrependimento. Ou seja, nada mais se pode fazer, uma vez que eles próprios abriram mão dessa graça divina sobre eles e para eles. Portanto, o pecado irremediável, o pecado contra o Espírito Santo, o pecado para o qual não há perdão nem neste mundo, nem no porvir, ou respondendo à questão, o único pecado que pode lançar alguém na morte eterna, no lago de fogo, é a rejeição plena do Cristo de Deus. Ou seja, quando o homem rejeita plenamente o Cristo de Deus, para este homem não resta salvação, porque o seu coração, ele está tomado de tamanha incredulidade que é impossível trazê-lo de volta ao arrependimento. Este foi o vídeo de hoje e eu quero te convidar a nos acompanhar nos próximos vídeos, porque a cada vídeo trazemos uma nova elucidação da verdade. Acione aí os sininhos das notificações, deixa o seu like, se inscreva no canal e nos aguarde aí para o próximo vídeo. Até lá!